Boa noite, igreja. Paz seja com vocês. Hoje nós estamos aqui, mais um dia falando sobre o Espírito Santo. E eu vou pedir para vocês abrirem a palavra lá em 1 Coríntios 3,16. Ela fala assim: Vocês não sabem que são o santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Feche seus olhos, nós vamos estar orando nesse momento. Amém, Pai, em nome de Jesus. Senhor, nós colocamos a nossa vida diante do Senhor. Deus, nosso coração, a nossa mente. Deus, faz o nosso coração um solo fértil para a Tua palavra. Deus, que ela dê fruto em nós, ó Deus. Que esses frutos, Senhor, alcancem as outras pessoas, ó Deus. Que não seja eu falar, mas seja o Senhor, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém? Bom, então aqui, Paulo, ele está falando sobre o novo pacto, que é através da graça para o Espírito. Antigamente tinha o velho, que era o quê? Que era da carne, através da lei. Então agora nós vivemos o quê? Pela graça. Nós não vivemos mais pela lei. A partir da morte de Jesus, nós vivemos pela graça. Amém? Então vamos lá. Continuando aqui. Vamos abrir a nossa Bíblia também lá em João 20. Nós vamos ler o versículo 22 e o versículo 23. Vamos lá, então. E com isso, soprou sobre eles e disse: Recebam o Espírito Santo. Gente, aqui é Jesus falando. Porque aconteceu, depois da morte de Jesus, os discípulos, eles se esconderam, ficaram com medo do que poderia acontecer com eles. Então, eles se esconderam. Estavam num lugar lá quietinhos, as portas trancadas, e Jesus simplesmente apareceu no lugar. E falou o que para eles, Soprou o Espírito Santo sobre eles. E lá no versículo 23, ele fala assim: Se perdoarem os pecados de alguém, estarão perdoados. E se não perdoarem, não estarão perdoados. O que é isso, gente? Esse foi o primeiro ato do Espírito Santo. É o perdão, que Jesus falou para eles ali, para eles perdoarem, porque se eles perdoarem, eles serão perdoados por Deus. É engraçado que a gente estava, hoje na casa do pastor Edson, e ele falou sobre isso. Nós achamos muito interessante, porque neste momento ali, quando Jesus estava com os 12, ele soprou o Espírito Santo sobre eles e deixou o quê? Uma ordenança para eles perdoarem. Porque se eles perdoarem, se nós perdoarmos aqueles que estão ao nosso lado, à nossa volta, nós também seremos perdoados. Agora nós vamos falar um pouquinho da obra do Espírito Santo. O que ele veio fazer, para quê, Por que ele veio? Então vamos lá, o Espírito Santo, vamos ler lá em João 16, vamos começar a partir do versículo 8, fala assim: Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Quem está falando aqui é Jesus, ele está falando sobre o Espírito Santo, que quando o Espírito Santo vier, ele vai convencer o mundo, convencer os homens, nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Você pode me perguntar assim, mas Gabriela, por que eu preciso ser convencido? Por que nós precisamos ser convencidos? Gente, se nós não formos convencidos, nós não nos arrependemos. E se nós não nos arrependemos, nós não temos perdão. Se a gente não tiver perdão, a gente não tem direito à salvação. Precisamos nos arrepender. E é só pelo Espírito Santo, gente. Não adianta eu querer fazer o meu irmãozinho do lado se arrepender, porque não vai funcionar. A Bíblia é bem clara que quem nos convence, quem traz o arrependimento é o Espírito Santo. Nós vamos falar um pouquinho dessas três coisas, que é o arrependimento, a justiça e o juízo. Então nós vamos começar nós vamos falar sobre o pecado, a justiça e o juízo. Então vamos falar sobre o pecado. Se a gente continuar lendo aqui, no versículo 9, ele vai falar assim, Jesus está falando aqui, tá bom, pessoal? Do pecado porque os homens não creem em mim. Então, o que é o pecado? O pecado é não crer no Senhor, não crer que Jesus é o Filho de Deus, não crer que Ele é o Cordeiro que tira o pecado do mundo, que Ele foi enviado para nos salvar, entendeu? Então, vamos continuar lendo. Se a gente ler agora o 10, ele vai falar o seguinte: Da justiça, porque vou para o Pai, e não me verão mais. O que é essa justiça, gente? A justiça é nós crermos que Deus, através da morte de cruz, ele nos perdoa, os nossos pecados eles são perdoados. E nós precisamos crer que através da morte de Jesus nós já somos perdoados, amém? Então creia nisso, creia na palavra do Senhor, porque a palavra
dele que fala que através da morte de Cristo nós somos perdoados. Se nós continuarmos lendo, vamos lá no verso 11, ele fala assim: e do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. Em algumas versões, né, ele fala o dominador deste mundo já está condenado. E Satanás, ele já foi julgado na ressurreição, né, na morte de Cristo. Jesus morreu e ressuscitou. Ele venceu a morte. Ele já condenou aquele que nos condenava, aquele que nos prendia em cadeia, aquele que nos acusava, né, já está condenado. E a gente precisa crer nisso, crer nessa palavra, que ele foi vencido pela morte de cruz. E agora nós vamos lá para 2 Coríntios 3:17. Fala assim, ó, pessoal. Ora, o Senhor é Espírito, e aonde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. Aí você pode me perguntar o seguinte: mas liberdade do quê? Para que eu preciso ser livre? Eu não roubei, eu não tô na cadeia, eu não tô preso. Mas nós, antes, estávamos presos nos nossos delitos, no nosso pecado, mas o Senhor, ele veio para nos libertar. E liberdade em quê? Lá quando Adão e Eva pecaram pela desobediência, né? A desobediência, ela gerou o quê? Uma separação entre Deus e o homem. E através, nós somos livres desse pecado, dessa desobediência de Adão. Nós somos livres para viver na graça do Senhor, para andar nela, para caminhar segundo a vontade de Deus, para amar o Senhor sobre todas as coisas, né, sobre nós, sobre as nossas famílias, sobre todos os nossos sonhos, amar o Senhor de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento, de toda a nossa força, e amar o nosso próximo como a nós mesmos. Então nunca se esqueça que você é livre para andar na graça do Senhor, que você é livre para servir ao Senhor, né, porque o Senhor nos fez para louvor da glória dele. Você é livre para viver uma vida com Deus. Amém? Sempre se lembre disso. E que o Senhor abençoe as nossas vidas. Ele já, né, como diz em Efésios, ele já nos abençoou com toda a sorte de bênçãos. Feche seus olhos neste momento e nós vamos orar. Pai, em nome de Jesus, obrigada, Senhor, pela morte de cruz de Jesus. Obrigada, Deus, porque hoje, Senhor, nós podemos andar na graça, Deus. Hoje nós podemos te adorar, Pai. Nós podemos, Senhor Deus, viver uma vida contigo, Senhor, em santidade. Ó Deus, nós te agradecemos, Senhor. Agradecemos pelo teu Espírito Santo, ó Deus. Agradecemos, Senhor, ó Deus, porque ele nos convence todos os dias, ó Deus. Agradecemos, Senhor, porque ele é o nosso companheiro, Deus. Pai, porque o Senhor disse que o Senhor iria para os céus, voltaria para os céus, mas o Senhor não nos deixaria órfãos, não nos deixaria só, Pai. Obrigada, Deus, porque o teu Espírito Santo nos assiste nas nossas fraquezas e nos ajuda. Senhor, obrigada por esse doce Espírito, ó Deus, e que nós não venhamos nunca, Pai, entristecer o teu Espírito, Senhor, em o nome de Jesus, Pai, amém. Vocês tenham uma ótima noite, que Deus abençoe vocês. Amanhã nós estaremos aqui de novo, às 8 horas da noite, continuando, né, falando sobre o Espírito Santo. Vamos continuar aprendendo mais, e nós esperamos você. Deus abençoe e fique com Deus. Tchau, tchau.